somos ensinados a acreditar que amor de família é incondicional. Mas, e quando esse amor nunca existiu de verdade? Essa é a história de uma mulher que cresceu à sombra de outra, ignorada, desvalorizada e usada como escada, para o sucesso de quem sempre teve tudo. Lorena aprendeu desde cedo que para seus pais ela era apenas um plano B, uma reserva emocional que só era lembrada quando a filha preferida não podia brilhar. Mas o que acontece quando essa pessoa invisível resolve dizer não? Quando decide cortar as correntes, romper laços e encontrar sua própria voz? Prepare-se para mergulhar em uma jornada intensa, cheia de silêncios gritantes, confrontos dolorosos e decisões corajosas. Uma trajetória marcada por rejeições, mas também por força, resiliência e, principalmente, liberdade. Porque, às vezes, vencer não é gritar mais alto, é simplesmente ir embora. E nesta história, a fuga não é covardia, é vitória. No fim, o que parecia ser apenas uma batalha familiar se transforma em um poderoso reencontro com a própria identidade. Se você já se sentiu pequeno dentro da sua própria casa, esse vídeo é para você. Porque hoje, Lorena não é mais o plano B. Hoje, ela é a protagonista da sua própria história. Lorena nasceu em Campinas, no interior de São Paulo, e desde muito cedo percebeu que havia algo de errado com a forma como era tratada dentro de casa. Enquanto outras crianças recebiam beijos, abraços e palavras de incentivo dos pais, ela crescia em meio ao silêncio, à comparação constante e a uma ausência que doía mais do que qualquer castigo. Quando Bianca nasceu, a irmã mais nova, tudo ficou ainda mais evidente. Bianca era sorridente, extrovertida, fazia tudo o que os pais esperavam, ou pelo menos era isso que diziam. Lorena, mesmo esforçada e gentil, parecia nunca ser suficiente. Era como se ela estivesse sempre em segundo plano. Se tirava boas notas, ouvia um seco, fez mais que a obrigação. Se ajudava em casa, era porque não fazia mais nada da vida. Os olhares de orgulho sempre se voltavam para Bianca, que brilhava nas apresentações da escola, nas festas da igreja, nas reuniões de família. Lorena aprendeu a não esperar aplausos, aprendeu a não esperar nada, e com o tempo começou a se perguntar se o problema estava nela. A infância foi marcada por pequenas dores que ninguém via. O desenho que ela fazia com tanto carinho e deixava na geladeira era logo substituído por uma foto da irmã. O parabéns tímido no aniversário era sempre abafado por algum evento envolvendo Bianca. Até mesmo as roupas novas iam sempre para a caçula primeiro. Lorena ficava com o que sobrava. A sensação era de ser uma visita na própria casa. Alguém que estava ali, mas que não pertencia de verdade. Na adolescência, as coisas pioraram. As comparações se tornaram mais cruéis. A beleza de Bianca era exaltada, enquanto Lorena era chamada de comum. As notas da mais nova eram celebradas, enquanto as dela eram ignoradas. Quando tentou conversar com os pais sobre como se sentia, ouviu que estava sendo ingrata, dramática, exagerada. Você que se afasta, diziam. Mas como se aproximar de quem nunca te viu de verdade? Mesmo com tudo isso, sonhava em sair de casa, construir sua vida longe dali, mas por dentro carregava uma tristeza silenciosa, um vazio que nem ela sabia explicar direito, um sentimento constante de inadequação, como se estivesse sempre tentando se encaixar em um quebra-cabeça onde sua peça não pertencia. Esse início de vida moldou quem Lorena viria a ser. Uma mulher forte, sim, mas também uma mulher acostumada a lutar sozinha, a calar a própria dor e a aceitar migalhas, emocionais como se fossem banquetes. Tudo isso por querer apenas ser vista, ser amada, ser reconhecida como alguém que importa.
Quando Lorena finalmente começou a faculdade, seu maior medo não era o curso difícil, nem os desafios de uma cidade grande. Era enfrentar tudo isso sozinha. Ao contrário da irmã, que teve apoio financeiro e emocional para cada passo, Lorena precisou abrir mão de muito para continuar estudando. Alugou um quarto pequeno em uma pensão estudantil, dividiu marmitas congeladas e viveu com o mínimo para pagar aluguel, transporte e apostilas. Trabalhava como atendente em uma livraria durante o dia e estudava à noite. As madrugadas eram preenchidas com trabalhos e relatórios, e o fim de semana raramente era de descanso. Era exaustivo, mas ela seguia. Cada prova superada era uma vitória silenciosa. Cada semestre concluído era mais um passo em direção ao sonho de uma vida diferente. O mais difícil, porém, era a solidão emocional. As datas comemorativas chegavam, e com elas a ausência da família. Nos feriados prolongados, enquanto os colegas viajavam para ver os pais, Lorena ficava na cidade. Às vezes, ligava para casa tentando compartilhar uma conquista, uma dúvida, um cansaço, e quase sempre era recebida com respostas frias ou comentários sobre como Bianca está fazendo isso, ou Bianca está indo muito bem com o novo curso. As comparações nunca cessavam. Parecia que nada que Lorena fizesse era suficiente para que os pais percebessem sua luta. O mais doloroso era que, mesmo ignorada, ela ainda desejava aquele vínculo. A saudade da infância, mesmo triste, às vezes batia forte. Ela se perguntava se algum dia as coisas mudariam, se algum dia a mãe ligaria só para perguntar como ela estava. Mas essas ligações nunca vieram. Com o tempo, Lorena foi aprendendo a encontrar apoio em outros lugares. Fez amizades verdadeiras na faculdade. Encontrou professores que admiravam sua disciplina e resiliência. Era nesses vínculos que ela se fortalecia. Criou uma rotina baseada na organização, na meta de terminar o curso com boas notas e, quem sabe, conseguir uma boa vaga no mercado. O objetivo era claro: sair daquele ciclo de invisibilidade e construir uma vida com significado. Mas cada conquista ainda vinha com um gosto agridoce. Ela sabia que, se dependesse da família, seria sempre apenas a outra filha. O nome de Bianca continuava a dominar os almoços de domingo, as postagens nas redes sociais dos pais, os planos futuros da casa. Lorena já não se iludia mais com a ideia de pertencimento, mas ainda doía. Doía ver que o amor ali tinha um nome, e não era o dela. No fim, foi esse vazio que a moldou. A ausência que ensinou a não depender, a não esperar. Lorena não se tornou fria, mas aprendeu a ser firme. Entendeu que precisava ser sua própria base. Que se quisesse construir algo verdadeiro, teria que começar por dentro, enfrentando suas dores sem disfarces, sem máscaras. Era o começo de uma mulher que aprenderia a se bastar. A formatura de Lorena era, para ela, mais que um evento. Era um marco, o fim de uma era de luta solitária e o início de uma nova fase. Por meses, ela se preparou com cuidado. Escolheu o vestido com carinho, parcelou as fotos em várias vezes, participou das reuniões com a comissão mesmo sem tempo e sonhou, discretamente, com a possibilidade de finalmente ser reconhecida. Ainda havia dentro dela um resquício de esperança. Talvez agora os pais olhassem com outros olhos, talvez ver a filha subir ao palco, receber o diploma e ser aplaudida mudasse algo. Mas o grande dia chegou e com ele mais uma frustração. A família compareceu, sim, mas com o mesmo desdém de sempre. Bianca chegou atrasada, usava um vestido branco longo, chamando a atenção de todos, e sem nenhum constrangimento virou o centro das atenções. Durante a colação, enquanto Lorena subia ao palco, os pais estavam distraídos, conversando com um casal de conhecidos. Nenhum registro, nenhuma lágrima de emoção.
nenhum sinal de orgulho. No jantar que se seguiu, os olhares estavam voltados para os planos da irmã. Bianca havia começado um novo projeto. Queria abrir um café gourmet e todos estavam animados com a ideia. A formatura de Lorena foi mencionada de forma rápida, quase como uma formalidade. Quando Bianca se levantou para fazer um brinde, o foco não era a conquista da irmã. Era sobre sua nova fase como empreendedora. Lorena, mais uma vez, foi empurrada para a lateral da própria comemoração. Foi ali que algo dentro dela finalmente quebrou. Quando o pai comentou casualmente que ela até que conseguiu se formar e a mãe sorriu amarelo, Lorena levantou a taça, olhou para todos na mesa e disse com voz firme: "Obrigada por virem, mas eu esperava mais de vocês. Esperava que hoje fosse sobre mim, pelo menos hoje." O silêncio tomou conta. Bianca tentou amenizar a situação com uma piada, mas Lorena não riu. Levantou-se, agradeceu novamente e foi embora. Naquela noite, sozinha no quarto que mal cabia seus livros, ela chorou. Mas não era um choro de tristeza comum. Era um luto, o fim da ilusão. A morte da esperança de ser acolhida por uma família que nunca quis realmente conhecê-la. Pela primeira vez, Lorena entendeu que o problema nunca foi ela. E essa consciência, embora dolorosa, trouxe também um tipo de alívio. Agora ela sabia que não devia mais nada àquelas pessoas. A formatura foi o corte final. O momento em que ela deixou de tentar, de esperar, de insistir. A partir dali, começaria a viver por si mesma, com suas próprias regras, sem o peso de agradar quem nunca quis ser agradado. Era hora de ser livre. E mesmo sem saber exatamente como, Lorena estava pronta para começar. O fim da faculdade marcou não só uma etapa acadêmica para Lorena, mas também o início de uma transformação pessoal. Pela primeira vez, ela sentia que não devia satisfações a ninguém. Acordava cedo para trabalhar em uma empresa de médio. Porte como analista júnior, lidava com relatórios complexos e metas desafiadoras, mas encarava tudo com uma leveza inédita. Era diferente lutar por algo sabendo que ninguém esperava nada dela. A vitória era só sua. Essa nova fase trouxe consigo um sentimento de pertencimento. No trabalho, ela era valorizada, recebia elogios, era ouvida nas reuniões e convidada para projetos importantes. Pela primeira vez, não era a irmã de Bianca, mas sim a Lorena, com nome e identidade próprias. E mais do que isso, ela estava criando raízes em si mesma. Passou a cuidar do seu pequeno apartamento, decorando aos poucos com itens de segunda mão, mas que tinham história e significado. Começou a cozinhar para si, a sair com amigas, a fazer planos, para ela, por ela. Foi nesse período que Bianca reapareceu, sempre com aquele ar de superioridade que misturava simpatia forçada com ironia disfarçada. Dessa vez, vinha com um convite. Queria que Lorena ajudasse na administração do seu novo café gourmet. Disse que precisava de alguém de confiança, alguém com um perfil técnico que entendesse de planilhas, mas deixou claro que no início não poderia pagar salário, que era algo entre irmãs. Lorena respirou fundo. Aquela proposta era mais uma vez o reflexo da dinâmica familiar. Ela como a estrutura invisível que sustentaria o brilho de Bianca. Só que agora, ela não era mais a menina que aceitava tudo calada. Ela era uma mulher com um emprego digno, com estabilidade, com liberdade. Com calma e respeito, Lorena recusou. Disse que estava focada no seu crescimento, que não fazia sentido abandonar tudo o que havia construído para voltar a um papel que nunca quis. Bianca tentou insistir, apelou para a emoção, até mesmo fez aquela típica chantagem emocional de quem se coloca como vítima. Você sempre foi fria comigo, só estou tentando aproximar a gente. Mas Lorena não cedeu. Essa decisão marcou o início de sua verdadeira liberdade, porque
Mais do que dizer não à irmã, ela estava dizendo sim para si mesma. Não era sobre rejeitar a família, era sobre se escolher. Pela primeira vez, ela não sentia culpa por priorizar seus sonhos. Não se desculpava por ser firme, e essa nova postura não só assustou Bianca, como mexeu profundamente com a estrutura que a família havia mantido por tanto tempo, a de que Lorena sempre estaria ali para servir. Ela não estava mais. A nova mulher que surgia ali era resultado de anos de dor, mas também de resistência. E embora ainda não soubesse o que o futuro reservava, Lorena estava certa de uma coisa: nunca mais seria usada como escada para os outros subirem. A recusa de Lorena foi o primeiro não verdadeiro que Bianca ouviu dela em toda a vida. E como quem nunca aprendeu a lidar com limites, Bianca reagiu com um misto de surpresa, raiva e desprezo. O que era para ser apenas uma proposta profissional se transformou rapidamente em um campo minado de acusações. Bianca não conseguia aceitar que a irmã tivesse mudado, ou pior, que estivesse prosperando por conta própria. Nos dias seguintes, começaram os comentários passivo-agressivos em grupos da família. Frases como "tem gente que esquece de onde veio" ou "não é todo mundo que tem espírito de equipe" surgiam sem contexto, mas tinham destino certo. Lorena ignorava. Já não se deixava afetar com tanta facilidade. Mas tudo se intensificou. Quando o café de Bianca finalmente abriu, o novo negócio da caçula era decorado com requinte, tinha vitrine de doces artesanais e frases de autoajuda escritas nas paredes. O marketing girava em torno de valores familiares, tradição e apoio mútuo. Mas nos bastidores, Bianca enfrentava dificuldades financeiras e operacionais. E foi aí que a arrogância bateu mais forte. Em vez de pedir ajuda, com humildade, decidiu manipular a narrativa. Em uma publicação pública no Instagram do café, Bianca escreveu: "Nem sempre podemos contar com quem mais amamos, mas seguimos em frente com quem acredita no nosso sonho." A frase soava inspiradora, mas era uma indireta clara. Nos comentários, amigos da família e conhecidos começaram a questionar, e Bianca fazia questão de alimentar o drama. Respondia com emojis tristes, frases enigmáticas e até menções veladas à irmã que virou as costas. Lorena, ao ver aquilo, sentiu a raiva antiga tentando ressurgir, mas respirou fundo. Ela já sabia onde aquilo ia dar, em um novo ciclo de desgaste emocional. Só que agora, diferente de antes, ela tinha ferramentas para reagir. Não precisava mais engolir tudo. Precisava sim se proteger. A situação explodiu de vez em um almoço de domingo, o primeiro em meses em que Lorena decidiu comparecer. Bianca, diante de todos, fez questão de relatar as dificuldades do café e lamentar a falta de apoio da família. Olhou diretamente para a irmã em um ataque velado que não deixou margem para dúvida. Quando Lorena tentou explicar sua posição, a mãe a interrompeu. "Você podia ajudar um pouco, só isso. Família é isso, Lorena." Foi naquele instante que ela percebeu. Não importava o quanto crescesse, para aquela família, ela sempre seria o recurso de emergência, o suporte invisível. O plano B. Lorena se levantou, olhou nos olhos de todos e disse, com uma calma que surpreendeu até a si mesma: "Família não é só sangue. Família é quem respeita. E eu não vou mais me calar para manter vocês confortáveis." E saiu. Pela primeira vez, saiu sem chorar. Depois daquele almoço, o clima ficou insustentável. Bianca, ferida no orgulho, partiu para o ataque. Postagens indiretas deram lugar a acusações explícitas. Em um texto publicado nas redes sociais do café, ela insinuou que havia sido sabotada pela própria irmã, chamando-a de tóxica e invejosa. Disse que Lorena havia se recusado a ajudar por egoísmo e que sempre foi fria, distante e incapaz de amar. O post viralizou entre conhecidos da cidade e, em pouco tempo, Lorena se viu no centro de uma tempestade.
Mensagens começaram a chegar. Algumas solidárias, mas muitas carregadas de julgamento, como se ela fosse a vilã de uma história que mal conheciam. Foi ali que Lorena percebeu o tamanho do buraco emocional em que aquela família a colocava. Além de não apoiá-la, agora tentavam destruir sua reputação. E dessa vez ela não deixaria barato. Decidiu, com a frieza necessária, entrar com um processo por difamação. Não por vingança, mas por proteção. Reuniu prints, testemunhos, consultou advogados e iniciou um processo formal contra a irmã. A família, como era de se esperar, ficou do lado de Bianca. O pai a chamou de cruel, a mãe de destruidora de lares. Mas Lorena não recuou. Pela primeira vez, usava a justiça como escudo, não como arma. O processo trouxe à tona verdades que haviam sido silenciadas por anos. No tribunal, diante de um juiz, ela relatou anos de apagamento, negligência emocional e abusos velados. Não era apenas sobre o post. Era sobre tudo que veio antes, a infância, a adolescência, a juventude marcada por exclusões e feridas abertas. Pela primeira vez, sua história foi ouvida por alguém imparcial, e naquele ambiente impessoal e técnico, Lorena se sentiu validada. O resultado veio meses depois. Bianca foi condenada a apagar o conteúdo, pagar indenização por danos morais e emitir uma retratação pública. Mas o mais importante não estava no papel, estava dentro de Lorena. Ela havia se posicionado, enfrentado a tempestade e vencido. Não só no processo judicial, mas no processo interno de cura. Depois da sentença, ela cortou de vez os laços com a família. Sem dramas, sem escândalos. Bloqueou números, saiu de grupos e, acima de tudo, libertou-se emocionalmente. A dor ainda existia, é claro, mas agora vinha acompanhada de uma sensação nova. Leveza. A verdade doía sim. Relembrar tudo, enfrentar tudo, reviver cada ferida foi exaustivo, mas aquela dor também libertava, porque era real. E só enfrentando a verdade, Lorena pôde finalmente começar a construir a própria narrativa, sem interferências, sem versões distorcidas, sem manipulações. A menina invisível de Campinas agora era uma mulher inteira, que não se calava mais, que não precisava provar nada para ninguém e que, acima de tudo, havia aprendido que se defender não é egoísmo, é sobrevivência. O processo encerrado, os laços cortados e a alma mais leve abriram caminho para um novo capítulo na vida de Lorena. Sem avisar ninguém, ela aceitou uma proposta de trabalho fora do Brasil. Uma multinacional espanhola, impressionada com seu currículo e postura durante entrevistas, ofereceu um cargo em Barcelona. O salário era ótimo, os desafios eram grandes e o mais importante, era a chance de recomeçar em um lugar onde ninguém conhecia sua história, seu passado. A mudança foi rápida. Em menos de 3 meses, Lorena já estava instalada em um pequeno apartamento com varanda no bairro de Grácia. Era modesto, mas charmoso. Cada móvel, cada planta, cada quadro era escolhido por ela. Pela primeira vez, sentia que estava construindo algo só seu, do zero. Sem pressões, sem cobranças, sem comparações. Andava pelas ruas de pedras históricas com um sorriso leve, explorando os cafés da cidade, as livrarias, os museus. Tudo era novo e, ao mesmo tempo, tudo era finalmente dela. No trabalho, foi recebida com respeito e admiração. Ganhou autonomia para liderar projetos, criou conexões verdadeiras com colegas de diferentes nacionalidades e, aos poucos, foi deixando para trás a versão de si mesma que vivia com medo de não ser suficiente. Em Barcelona, Lorena não precisava se provar. Ela apenas era. As manhãs na varanda tornaram-se um ritual. Com café na mão e um livro no colo, ela assistia o sol nascer entre os prédios baixos e coloridos, sentindo o silêncio como um abraço.
A ausência de gritos, de julgamentos, de olhares acusadores era tão profunda que às vezes ela chorava. Mas era um choro diferente, um choro de paz. E foi em uma dessas manhãs que recebeu um envelope sem remetente vindo do Brasil. Um papel simples, dobrado em 4. Dentro apenas uma frase escrita à mão: "Você venceu. Parabéns." Não havia assinatura, não havia pistas. Podia ter sido alguém da família, podia ter sido uma antiga amiga, ou talvez alguém que apenas observou sua trajetória de longe, mas naquele momento não importava. Lorena sorriu, porque aquela frase, vinda de quem quer que fosse, era o reflexo do que ela já sabia. Vencer não era vencer os outros, era vencer a si mesma, era sair do ciclo, era não se tornar amargurada, mesmo tendo todos os motivos. Era continuar acreditando no amor, mesmo que ele não viesse da forma tradicional. Na varanda de Barcelona, Lorena encontrou algo que anos de convivência forçada nunca lhe deram: paz, pertencimento e orgulho de si. Ela não precisava mais de plateia, não precisava mais de validação. Tinha construído uma vida onde sua presença era sentida, onde seu valor era reconhecido e, acima de tudo, onde ela podia ser quem sempre foi, sem precisar se esconder. Porque, no fim, o maior troféu não era uma medalha ou diploma, era liberdade. Às vezes, a vida é como uma sala cheia de gente onde você grita e ninguém escuta, onde você acende luzes e ninguém enxerga. Lorena viveu assim por anos, tentando ser notada, tentando ser amada, tentando ser suficiente. Mas no dia em que ela parou de gritar pelos outros, foi o dia em que começou a ouvir a si mesma. Essa história não é só sobre uma mulher que cortou laços, é sobre alguém que teve coragem de se escolher. E se você também sente que está sempre em segundo plano, talvez seja a hora de fazer o mesmo, de parar de buscar reconhecimento, onde só há silêncio, de entender que a sua paz não precisa da permissão de ninguém. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa o like aqui embaixo e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E se você quer acompanhar mais histórias reais, fortes e transformadoras como essa, se inscreve no canal agora. Aqui a gente fala sobre dor, mas também sobre superação, sobre recomeços e principalmente sobre liberdade. Afinal, todo mundo merece ser protagonista da própria vida.